O Brasil testemunhou um momento definidor em sua história democrática. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que governou o país de 2019 a 2022, foi levado a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A ação judicial concentrou-se em acusações gravíssimas. Elas apontavam para uma trama organizada com o objetivo de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Bolsonaro perdeu essa eleição para seu rival, Luiz Inácio Lula da Silva. A investigação buscou provar que o ex-presidente não apenas contestou o resultado, mas ativamente conspirou para impedir a transição pacífica de poder, utilizando a estrutura do Estado para minar as instituições democráticas do país. As acusações que pesavam sobre Bolsonaro eram múltiplas e complexas. Os promotores argumentaram que ele estava no centro de uma conspiração para um golpe de Estado. Isso incluía a tentativa de abolir violentamente o Estado democrático de direito e a participação em uma organização criminosa armada. A investigação detalhou um plano que envolvia desde a disseminação de desinformação sobre a integridade das urnas eletrônicas, até a incitação de seus apoiadores a atos violentos. Esses atos culminaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, um evento que chocou a nação e o mundo. Após dias de deliberação intensa, o Supremo Tribunal Federal proferiu sua decisão. Jair Bolsonaro foi condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. A sentença foi o resultado de um julgamento histórico, que analisou 5 acusações principais contra o ex-presidente. Os ministros o consideraram culpado por conspirar para um golpe de Estado. Os ministros o consideraram culpado por participar de uma organização criminosa armada. Os ministros o consideraram culpado por tentar abolir a ordem democrática do Brasil pela força. Os ministros o consideraram culpado por cometer atos violentos contra instituições estatais. Os ministros o consideraram culpado por danificar propriedade pública protegida. A pena reflete a gravidade dos atos e a avaliação do tribunal sobre o papel central de Bolsonaro na trama, que visava desestabilizar e derrubar o governo democraticamente eleito. Os crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado são extensos e graves. O painel de ministros o considerou culpado de participar de uma organização criminosa armada, uma acusação que aponta para um grupo estruturado com o objetivo de cometer crimes. Ele também foi condenado por tentar abolir a ordem democrática do Brasil pela força, uma referência direta aos planos para impedir a posse do presidente eleito. Além disso, a sentença incluiu a condenação por cometer atos violentos contra instituições estatais e por danificar propriedade pública protegida, relacionando-o diretamente aos eventos de 8 de janeiro de 2023. A acusação apresentou detalhes chocantes sobre a extensão da conspiração golpista. Segundo os promotores, parte do plano envolvia o uso potencial de explosivos e até mesmo veneno. O objetivo seria assassinar figuras-chave do governo e do judiciário. Entre os alvos estariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que era o relator do caso. O julgamento de Jair Bolsonaro foi conduzido por um painel de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. A maioria foi formada de maneira decisiva. 4 dos 5 membros votaram pela condenação do ex-presidente em todas as acusações apresentadas. Alexandre de Moraes, relator; Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia. Suas argumentações destacaram a robustez das provas e o papel de liderança de Bolsonaro na articulação da tentativa de golpe. Apenas um ministro, Luiz Fux, votou pela absolvição, apresentando uma longa dissidência que durou cerca de 13 horas. Em seu voto divergente, Fux argumentou que o ex-presidente deveria ser absolvido de todas as 5 acusações. Ele defendeu que o caso deveria ser analisado pelo plenário completo de 11 ministros, e não por um painel reduzido.
Fux questionou a competência da turma para julgar um caso de tamanha magnitude e complexidade. Seus argumentos, embora derrotados na votação final, abriram um caminho que a equipe de defesa poderá explorar em futuros recursos, tentando anular a decisão por questões processuais e de competência jurídica. Jair Bolsonaro não foi o único condenado neste processo histórico. O Supremo Tribunal Federal também sentenciou outros 7 co-conspiradores que ocupavam posições estratégicas em seu governo e campanha. A decisão reconheceu que a tentativa de golpe foi um esforço coordenado, envolvendo diversas figuras de alto escalão: General Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Torres, Almir Garnier Santos, ex-chefe da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. A condenação desses indivíduos, que ocupavam cargos de imenso poder e confiança, demonstra a extensão da infiltração do plano golpista dentro da própria estrutura do Estado brasileiro, tornando a decisão do STF ainda mais significativa para a estabilidade institucional. A condenação de Jair Bolsonaro representa, sem dúvida, um marco sem precedentes na história do Brasil. Pela primeira vez, um ex-presidente da República é julgado e condenado por tentativa de golpe de Estado. O país, que tem uma longa e dolorosa história de instabilidade política, incluindo tomadas de poder militares bem-sucedidas no passado, agora estabelece um novo paradigma. A decisão do STF afirma a força de suas instituições democráticas e a supremacia do Estado de Direito. O veredito é um sinal claro de que a era da impunidade para crimes contra a democracia pode ter chegado ao fim, independentemente do cargo ocupado pelo acusado. A notícia da condenação repercutiu imediatamente em todo o mundo. A imprensa internacional cobriu o evento com grande destaque, classificando-o como um momento histórico para a América Latina. A decisão foi vista como um teste crucial para a resiliência da jovem democracia brasileira. Uma das reações internacionais mais aguardadas e comentadas foi a do ex-presidente americano Donald Trump. Conhecido por ser um forte aliado político de Jair Bolsonaro, Trump criticou duramente o processo judicial. Ele descreveu o julgamento como uma caça às bruxas, uma expressão que ele frequentemente usa para se referir às investigações contra ele mesmo nos Estados Unidos. Do lado de fora da Casa Branca, Trump expressou surpresa com o resultado, afirmando que Bolsonaro era um bom homem e um bom presidente. Ele traçou paralelos entre o caso brasileiro e as batalhas legais que ele próprio enfrenta. Com a sentença proferida, a questão que surge é: o que acontece agora? A condenação de Jair Bolsonaro não significa o fim imediato do processo legal. A defesa do ex-presidente já sinalizou que irá recorrer da decisão. Um dos principais argumentos será o de que o caso deveria ter sido julgado pelo plenário completo do Supremo Tribunal Federal, com seus 11 membros, e não pela segunda turma. A defesa buscará explorar todas as vias recursais possíveis, tentando levar o caso a instâncias superiores e, potencialmente, anular o veredito por questões formais. A batalha judicial, portanto, está longe de terminar. Os recursos podem levar meses ou até anos para serem julgados em todas as instâncias. Enquanto isso, a decisão do STF tem consequências políticas imediatas e profundas. A condenação criminal, somada à inelegibilidade já decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, praticamente encerra a carreira política de Bolsonaro como candidato. Isso cria um vácuo de poder significativo na direita brasileira, que agora precisa encontrar um novo líder capaz de unir e mobilizar a base de eleitores bolsonaristas. A fragmentação ou a ascensão de novas lideranças alterará drasticamente o cenário político. O veredito fortalece a posição do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, definindo os contornos da democracia brasileira para os próximos anos e servindo como um poderoso exemplo para o mundo.